Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses e com ele nós fazemos análises semanais dos preços de criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Ripple e diariamente, de terça a sexta-feira, análise dos preços da Bitcoin. Hoje eu gostaria de comentar com vocês alguns elementos que eu acho que estão afetando o mercado e esse efeito pode se manifestar no preço da Bitcoin e das outras criptomoedas, tá? Em especial mercado chinês, mercado europeu e mercado americano. No mercado chinês, a minha preocupação é o endividamento corporativo. No mercado europeu, minha preocupação é a Itália e o Deutsche Bank. E no mercado americano, preocupação é o mercado imobiliário. Então, na China, o endividamento das corporações está num nível acima do normal. E isso é um problema para a economia. Ela está crescendo 6,5% ao ano. É um monte, é inimaginável para uma economia brasileira. Porém, para quem vinha crescendo 9, 10% ao ano, crescer 6,5% tem um efeito de uma recessão. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem um efeito muito parecido, porque há uma expectativa não realizada de níveis de crescimento que foram preparados, antecipados com investimento, com expansão, com contratação, com compras, e isso não está se realizando. Então o que acontece? O capital é imobilizado, e quando isso começa a acontecer numa época em que mundialmente os juros estão subindo, em especial nos Estados Unidos, o retorno sobre o capital cai, o custo do capital sobe, e aí o que acontece? Aquele endividamento, o risco dele se tornar inadimplente aumenta, ele não ser honrado no devido pagamento, na devida data, ele aumenta. Então o que acontece? Começa a acontecer execução de garantias. Então quando a gente faz um empréstimo, tu pode dar como garantia um colateral, que é um ativo fixo, propriedade, bens de capital, etc. Pode ser um título, uma debenture, que é um título de dívida conversível em ações, ou seja, aquele capital devido a uma certa data, ele pode ser transformado em capital social, incorporado na empresa, e tu deixa de ser credor, passa a ser acionista. Isso é uma possibilidade, isso pode ser interessante em alguns casos. E em último caso, se usa as ações que se tem em tesouraria como garantia do empréstimo. Isso é bastante perigoso, porque o valor da garantia não depende só de ti, depende do mercado. E o mercado chinês é um mercado muito estranho em termos de comportamento. Ele teve dois picos súbitos em 2005 e 2015, ele não conseguiu se manter na casa dos 5.000, 5.500 pontos e retornou para a casa dos 2, 3.000. Que é onde é que ele está agora. Ele está agora em 2.500, mas recentemente ele fez um topo em 3.400. Então o que acontece? Nós estamos com uma queda aí de 30% praticamente no mercado acionário, nessa última queda recente. Estamos falando aí do início do ano, final do ano passado para cá. Isso desvaloriza todas as ações dadas em garantia, chamadas pledge stocks, em 30%. Nesse período. Então a garantia que é o 30%, ou tu aumenta em 30% essa garantia, ou essa garantia começa a ser liquidada. E a liquidação das ações acelera o processo de queda, então isso é muito ruim. Então o próprio governo chinês emitiu um aviso, segundo o site zerohedge.com, onde ele solicita ou faz um apelo aos bancos de que sejam benevolentes com as empresas listadas no mercado de ações que tenham as suas ações como garantia, ou seja, para evitar novas chamadas de margem, novas liquidações de ativos, para que o preço das ações não caia ainda mais, porque a venda dessas ações no mercado ajuda a derrubar o preço, que desvaloriza as ações que se tem de garantia e que dispara novo ciclo de venda e essa cadeia continua. Então esse é o problema da China. Qual é o problema da Itália? Então, o endividamento do governo, que está além dos limites que a União Europeia tolera. E nesse impasse, até que isso seja resolvido, o Banco Central Europeu não compra os títulos de dívidas emitidos pelo governo italiano, que tem que buscar outras fontes de financiamento que vão cobrar mais do que o Banco Central americano cobra, o Banco Central Europeu, cobra por esses títulos. Então, os juros
desses títulos tendem a aumentar, o valor deles tende a cair, e isso afeta diretamente os bancos italianos, porque os bancos nacionais são os principais clientes, em tese, dos títulos emitidos por um governo. Então, as reservas dos bancos italianos perdem valor, eles perdem capacidade de fazer negócio, porque em termos de valor de ativo, eles diminuem o seu valor total. Então, a capacidade que eles têm de fazer negócio cai junto, e isso coloca muita pressão na economia italiana, que não está crescendo ultimamente. Então, isso agrava a situação fiscal, a situação financeira desse país. Isso pode ter reflexo em outros parceiros, em especial no Deutsche Bank, que é um banco que praticamente interage com todos os outros bancos principais mundiais, e o principal canal de interação que ele tem são os derivativos. Eles têm em torno de 40 trilhões de dólares em derivativos emitidos. Isso é um horror de dinheiro. Isso é praticamente 10% dos derivativos emitidos no mundo, que tem então como contraparte o Deutsche Bank. O que é um derivativo? É um direito de compra, um direito de venda de um ativo, que pode-se ter ele ou não. Por que esse instrumento existe? Ele foi criado para reduzir o risco de operações, como por exemplo, tu vai iniciar uma lavoura de soja, então tu vende parte dessa lavoura antecipadamente para te financiar e reduzir o teu custo, tá? Ou tu já garante a parte do preço da tua safra, tu já garante o preço dela. Então, nesse caso, ela pode ser usada para reduzir o risco, mas ela acaba sendo usada como instrumento de especulação, onde tu faz operações que são arriscadas. Por exemplo, tu vende ativos que tu não tem, né? Ou tu te compromete a entregar um ativo que tu não tem numa certa data, mas para tu te proteger disso, tu compra esse mesmo direito de um parceiro. Então vamos lá, eu prometo entregar barril de petróleo a 80 dólares daqui a 60 dias, mas para me garantir disso, eu compro um direito parecido a 82 dólares. Então estou tranquilo, porque se eu for exercido, eu tenho que exercer. Mas se aquele meu parceiro, que é a minha segurança, se ele não puder entregar esse ativo para mim e eu for exercido, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que entrar no mercado liquidando essa operação, e aí eu vou perder muito capital. E esse pode ser o caso do Deutsche Bank numa maioria bastante grande de situações, porque 10% das emissões vão ter ele como contraparte. Então esse é um risco bastante grande na Europa, junto com a economia italiana. E no caso dos Estados Unidos, nós temos o mercado imobiliário, tá, que está numa situação bastante crítica em termos de vendas. Tá? Os dados que a gente tem são de julho, os preços continuam subindo, tá? As vendas começaram a cair. Sim, tu tem os dois principais índices, que é vendas de novas casas e vendas de casas existentes, né? Aí, pela metodologia, vai depender se é 180, 90, quantos dias é considerado, deixa de ser considerado casa nova e passa a ser considerado casa existente. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que se as vendas caem em número, em seguida caem os preços. Essa tem sido a dinâmica dos mercados imobiliários. Então, o preço vai subindo e chega num momento em que o tempo de venda começa a aumentar, as vendas começam a cair, e aí em seguida, para elas aumentar, tu começa a ter descontos, então o preço começa a cair, e aí a queda de vendas para e ela começa a subir de novo, e se esse movimento acontecer dentro de uma normalidade, os preços voltam a subir. O problema é se os preços caem e as vendas continuam caindo, aí os preços têm que cair ainda mais. E nós temos uma situação hoje maior do que a que antecedeu e causou a crise de 2008, que é o mercado imobiliário com um preço muito elevado e uma incapacidade da população de continuar comprando. Hoje, a mediana dos preços de imóveis está acima da mediana de renda do americano, do cidadão americano. O que acontece? Na média, o cidadão americano não tem mais condições de comprar uma casa. Então a gente pode esperar que na média as vendas continuem caindo até que essa situação se normalize. Porém, com a taxa de juros subindo em torno de 1% ao ano, tá? Pontos base, né? Essa affordability, essa capacidade do
consumidor de continuar adquirindo imóveis, ela cai. E isso é muito ruim para os bancos que financiam essas operações, porque eles têm, o banco, quando ele financia uma casa, ele toma a própria casa como garantia, que é chamada hipoteca. E essa garantia, ela subindo o valor de mercado dela, a capacidade de fazer novos empréstimos e o risco que está exposto ao banco diminui. Porém, quando esse imóvel perde valor no mercado, a garantia que ele tem perde valor, numa situação muito semelhante ao que está acontecendo na China, só que com as ações, está acontecendo nos Estados Unidos com os imóveis. Tá? E aí a gente tem bancos que são mais frágeis do que os outros, em especial o Wells Fargo, tá? A gente tem que ficar um pouco de olho nisso. Esses três elementos, China, Europa e Estados Unidos, eles podem lentamente, mas eles podem causar uma crise maior. Tá? E essa crise pode se refletir no preço da Bitcoin em função de que operações ruins, operações que tiveram um resultado negativo, têm que ser cobertas com dinheiro, que os investidores institucionais têm parte disso em Bitcoin e liquidem essas posições, numa queda muito parecida com a que a gente teve agora já 2 semanas atrás. Tá? Num segundo momento, cidadãos desses países podem enxergar na perda de valor de seus investimentos ou na perda de valor da sua própria moeda, eles podem enxergar uma oportunidade de desacoplar as suas poupanças, os seus ativos, o seu capital dessa desvalorização e investir isso aí em criptomoedas. Isso pode acontecer. Nesse caso, isso jogaria o preço para cima. Então, o que a gente tem? No primeiro momento, uma expectativa de queda, quando esses eventos tiverem um desenrolamento maior e se manifestem na economia, em especial nos preços dos ativos, uma queda, e no segundo momento, uma mudança, uma migração gradual da preferência do investidor, pessoa física, de instrumentos tradicionais, títulos de dívida e ações, para criptomoedas. E esse movimento, ele tende a trazer volume de compra e jogar o preço para cima. Mas ainda é cedo para esperar e é muito duvidoso em que ponto vai acontecer essa transição e que outros ativos vão ser escolhidos primeiro, prioritariamente, por exemplo, metais preciosos. Então a gente tem que ficar atento, tá? Mas isso vai trazer volatilidade para o mercado, ou seja, isso vai fazer o preço oscilar, tá? E isso pode sim quebrar a tendência atual que os preços têm do movimento lateral e trazer para um movimento de queda, ao menos no primeiro momento. Tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana, vamos acompanhar o mercado, nós também estaremos acompanhando. Acompanhe você os nossos vídeos e até o próximo. Muito obrigado.